Boa noite, irmãos. É o pastor Romo, da primeira igreja de Batista São Gonçalo do Rio Abaixo, congregação do Uno, chegando até você com mais essa meditação agora dessa quinta-feira. O profeta Jeremias, no capítulo 4, verso 1 ao verso 4, diz assim: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então neles serão benditas as nações, e neles se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: Lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Queridos, nos últimos dias, já há algum tempo, nós temos constantemente meditado na palavra do Senhor e constantemente temos falado sobre arrependimento, sobre conversão. E de uns tempos para cá eu estive pensando a esse respeito, pensando na possibilidade da gente mudar um pouquinho o foco dessa mensagem, mas a gente retorna novamente à necessidade de arrependimento constantemente. Palavras que temos ouvido, que temos lido, que temos meditado e transmitido para os irmãos também, tem a ver diretamente com arrependimento e conversão. E quando, para minha surpresa, lendo o livro de Jeremias, eu observo que Jeremias, por quase 40 anos, ele não teve outra mensagem senão a mensagem de arrependimento e de conversão. Isso porque o tempo em que Jeremias vivia era um tempo de necessidade de conversão. E talvez seja este também o tempo em que vivemos. Tempos de pandemia, tempos de rebeldia, tempos de dissolução da vontade de Deus na vida das famílias e de muitas pessoas. Então, consequentemente, a nossa mensagem tem sido essa mensagem de arrependimento e de conversão. E voltando aqui à palavra do Senhor em Jeremias, ele justamente traz para Israel esta mesma mensagem, a necessidade da conversão das cidades, das famílias, dos crentes, necessidade de conversão de cada um de nós. E ele justamente nessa mensagem, ele desenvolve ali alguns princípios pelos quais a nação de Judá, os moradores de Jerusalém, nação de Israel, deveriam observar para se converter, palavras que o Senhor mesmo direciona. E diz em primeiro lugar o Senhor: se voltares, ó Israel. Primeira coisa é a necessidade do retorno. Retorno para quem? Retorno para o Senhor. E ele diz: se te voltares, volta para mim. Veja que há uma grande possibilidade de, às vezes, haver uma conversão parcial, das pessoas mudarem algumas atitudes em suas vidas, alguns comportamentos, mas não mudar profundamente de rumo, não haver uma conversão genuína e profunda de coração e um retorno ao Senhor. Às vezes os homens emendam seus caminhos, arrependem-se de alguma coisa, abandonam algumas questões, mas o cerne e a raiz do pecado permanece. E nesse sentido, Jeremias está dizendo para a nação que eles deveriam voltar e voltar para o Senhor. E o que deveria ser testemunho desta conversão, desse retorno e dessa volição, vontade de procurar o Senhor e de se converter a Ele? Deveria ser, em primeiro lugar, ele diz, removeres as abominações, abandonar aquilo que é abominável aos olhos do Senhor, práticas pecaminosas, caminhos das trevas, rebeldia e muitas outras coisas que fazem parte de um coração impenitente. Veja que ele diz assim: volte para mim e vocês não andarão mais vagueando. O que acontece com o coração que está distante do Senhor é que ele fica de galho em galho, como diz a linguagem popular, de del em del, sempre procurando alguma coisa para satisfazer-se e nunca encontra uma verdadeira paz e uma verdadeira tranquilidade e uma verdadeira direcionamento de paz vinda do Senhor.
Por isso ele vai enumerando mais coisas, diz assim: se vocês jurarem, jurem pelo Senhor. Muito embora nós não temos essa prática de juramento mais, Jesus disse que nós não devemos jurar nem pelo trono de Deus, porque Deus está nos céus, mas deve ser a nossa palavra sim, sim, não, não. O apóstolo Paulo fala aos Romanos, no capítulo 10, sobre conversão e confissão. Ele diz: se nós confessarmos ao Senhor como Senhor e em nosso coração cremos, seremos salvos. É a palavra de fé junto com o coração transformado que ele diz que salva. É esse tipo de confissão que Jeremias estava tratando com aquela nação. E ele diz ainda mais que nesse aspecto eles deveriam dar testemunho agora, plantando em campos novos, não entre os espinhos. O significado de uma vida convertida e transformada é que a pessoa deixa de viver as práticas antigas. Passa-se agora a semear em campo novo, a semear em princípios novos, a investir sua vida em relacionamentos, em momentos que edificam e que trazem vida espiritual, e não mais entre os espinhos, como ele coloca aqui no verso 3. E ele acrescenta ainda verso 4, circuncidai o vosso coração. Deixe de lado as questões externas, que não testificam de um coração transformado. Se as questões externas e as práticas externas testificam de um coração transformado, muito bem. Mas se não testificam, abandonem e procurem a mudança interior e profunda de um coração arrependido. Que Deus possa abençoar a sua vida com essa palavra, edificar seu coração, transformar sua alma, converter a sua vida no poder e no nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, a vida desse nosso querido ouvinte está diante do Senhor, a nossa vida está diante do Senhor. Quebranta, Senhor, o nosso coração, fortaleça a nossa alma, nos dê uma atitude de busca e de transformação profunda na nossa alma, para glorificarmos o seu santo nome e honrarmos o Senhor nesse tempo. Em Cristo Jesus nós te pedimos. Amém. E Deus te abençoe.